noite a todos, meus irmãos queridos. Que Deus nos abençoe. Uma noite especial em que vamos avançar no nosso projeto DIGE, Família, Educação dos Filhos, na sua 4ª edição, sua 2ª etapa. Antes que nós façamos a nossa prece e passemos a palavra à representante do DIGE regional, que irá nos dar algumas noções mais específicas sobre o projeto, nós queremos fazer um convite para o dia 8 de maio, Dia das Mães. Coube a nossa responsabilidade de fazermos uma proposição homenageando a mulher na sua acepção maior, a mulher-mãe. E esta tarefa nós vamos desempenhar na Sociedade Espírita Amor e Caridade, no domingo, às 9h30. A mulher no viés espírita, que ser é este? Né? Estamos nos esmerando para condignamente representar esse polo extraordinário do ser humano, que é a mulher na sua acepção maior. Né? Então, dia 8 de maio, às 9h30 da manhã, vamos conduzir a reflexão em torno desta temática na Sociedade Espírita Amor e Caridade, que fica na Visconde de Garapuava, com São Paulo, às 9h30 da manhã. Vamos orar. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, acordamos, Senhor, despertamos, enfim, para a nossa realidade intrínseca de espíritos imortais. E consoante as vossas lições perenes, já exaradas na nossa consciência há mais de 2000 anos, quanto mais temos conhecimento, maior a nossa responsabilidade. O julgamento é da nossa própria consciência, que é a sentinela do Pai em nós. E, sem sombra de dúvida, cá estamos com uma proposição nova, envidando todos os esforços possíveis para que esses hábitos enraizados, equivocados há milênio no nosso ser, possam ser equacionados o mais rápido possível. E que nesta existência divisora de águas possamos retornar para casa, já galgando alguns graus maiores nos nossos níveis conscienciais. Pai da vida, abençoa-nos nesta noite para que tenhamos a capacidade de assimilar a proposição, descer do nosso intelecto a mesma, agasalhá-la no nosso coração e envidar os esforços possíveis, desde que ético-morais, para pô-lo em prática, acelerando o nosso processo de redenção. Que a vossa luz, a vossa paz, o vosso imenso amor nos ilumine a todos, fundamentalmente a nossa expositora, para que esta mensagem cale fundo na nossa vivência. Que assim seja, Senhor. Débora de Matos representa a nossa regional e nos conduz a partir de agora, até passar a palavra então à nossa querida expositora, que é a tarefeira da nossa casa, a Adriane Viola Bacarim, como também tarefeira da nossa regional. Débora. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Como o Vanim bem disse, já é a 4ª edição desse projeto voltado para a família e educação dos filhos. Então, nós ficamos muito felizes da presença de todos. Sabemos que muitos lidam com crianças, com jovens, e sempre é um grande desafio dentro da família e fora dela lidar com tantos espíritos nessa fase que precisam tanto de nós, assim como nós precisamos mais ainda deles. Então, quem vai hoje nos dirigir é a Adriane Viola Bacarim. O tema é a primavera, a adolescência na visão espírita, as características da adolescência, a educação de adolescentes. Acontecerão mais 4 palestras. Em todas elas, a gente tenta avisar através dos evangelizandos e as famílias que estão acontecendo essas palestras. Vão acontecer em todas as casas espíritas ou no máximo delas possíveis. Então, quem puder sempre ir conhecer as pessoas que frequentam também outras casas espíritas,
é de importância para a família e para todos esses momentos que a gente vai ter aqui agora. Sejam todos muito bem-vindos. Quem vai ler nosso texto de abertura é a Ana Luísa Monfessoni. Ela está utilizando só um pedacinho para introduzir o assunto do livro Adolescência e Vida, de Divaldo e Joana. Boa noite. Capítulo 4. O adolescente diante da família. Incontestavelmente, o lar é o melhor educandário, o mais eficiente, porque as lições aí ministradas são vivas e impressionáveis, carregadas de emoção e força. A família, por isso mesmo, é um conjunto de seres que se unem pela consanguinidade ou por laços de afinidade, para um empreendimento superior, no qual são investidos valores inestimáveis que se julgam em prol dos resultados felizes que devem ser conseguidos ao longo dos anos, graças ao relacionamento entre pais e filhos, irmãos e parentes. Nem sempre, porém, a família é constituída por espíritos afins, afetivos, compreensivos e fraternos. Na maioria das vezes, a família é formada para auxiliar os equivocados a se recuperarem dos erros morais, a repararem danos que foram causados em outras tentativas nas quais malograram. Assim, pois, há famílias bênção e famílias provação. As primeiras são aquelas que reúnem os espíritos que se identificam nos ideais do lar, na compreensão dos deveres, na busca do crescimento moral, beneficiando-se pela harmonia frequente e pela fraternidade habitual. As outras são caracterizadas pelos conflitos, que se apresentam desde cedo nas animosidades entre os seus membros, nas disputas alucinadas, nos conflitos contínuos, nas revoltas sem descanso. Amantes que se corromperam e se abandonaram renascem na condição de pais e filhos, a fim de alterarem o comportamento afetivo e sublimarem as aspirações. Inimigos que se atiraram em duelos políticos, religiosos, afetivos, esgrimando armas e ferindo-se, matando-se, retornam quase sempre à consanguinidade, a fim de superarem as antipatias que remanescem. Traidores de ontem agora se refugiam ao lado das vítimas, para conseguir o seu perdão, vestindo a indumentária do parentesco próximo, porque ninguém foge dos seus atos. Aonde vai o ser, defronta-se com a sua realidade, que se pode apresentar alterada, porém, no âmago, é ele próprio. A família, desse modo, é o laboratório moral para as experiências da evolução, que caldeia os sentimentos e trabalha as emoções, proporcionando oportunidade de equilíbrio, desde que o amor seja aceito como grande equacionador dos desafios e das dificuldades. Invariavelmente, por falta de estrutura espiritual e desconhecimento da lei das reencarnações, as pessoas que se reencontram na família quase sempre dão vazão aos seus sentimentos e, ao invés de retificar os negativos, mais os fixam nos painéis do inconsciente, gerando novas aversões que complicam o quadro do relacionamento fraternal. Às vezes, a afetividade, como a animosidade, são detectadas desde o período da gestação, predispondo os pais à aceitação ou à rejeição do ser em formação, que lhes ouve as expressões de carinho ou lhes sente as vibrações inamistosas, que se irão converter em conflitos psicológicos na infância e na adolescência, gerando distúrbios para toda a existência por vindoura. Renasce-se, portanto, no lar, na família de que se tem necessidade, e nem sempre naquela que se gostaria ou que se merece, a fim de progredir e limar as imperfeições com o buril da fraternidade que a convivência propicia e dignifica. Em razão disso, o adolescente experimenta na família esses choques emocionais, ou se sente atraído pelas vibrações positivas, de acordo com os vínculos anteriores que mantém com o grupo no qual se encontra comprometido. Essa aceitação ou repulsão irá afetar de maneira muito significativa o seu comportamento atual, exigindo, quando negativa, terapia especializada e grande esforço do paciente, a fim de ajustar-se à sociedade, que lhe parecerá sempre o reflexo do que viveu no ninho doméstico. Boa noite a todos. Quero agradecer imensamente a Uri, na pessoa do Vanim, da Cristina, que ambos projetaram, trabalhando junto com a CUDIGE, esse projeto belíssimo, que todos nós temos a honra de ver e, quem mais ainda, trabalhar, né, nesse projeto, que é um projeto que visa todos nós, que tem sempre um ensinamento valioso para cada um de nós. Nós ficamos ao encargo de apresentar para todos nós e para nós também a questão da adolescência.
que é um período assim que muitos encontram algumas dificuldades, restam dúvidas, e para que a gente tenha êxito nessa proposta, a gente precisa invocar, em especial, as bases da nossa doutrina espírita. Quando nós falamos da doutrina espírita, e aí, por assim dizer, a gente está falando desse período da adolescência, na visão espírita, tem que sempre deixar frisado que a questão desse período importantíssimo no espírito imortal, ele tem que ser ampliado, assim como a visão da doutrina espírita é ampliada, porque ela traz bases que nos remontam à questão do espírito imortal. Nunca você deve olhar para um ser olhando apenas o aspecto corporal, fisiológico, biológico daquela existência. Nós precisamos sempre ter voltar esse olhar para cada um de nós, a cada um daqueles que convivemos e até nós mesmos como espíritos imortais. Então, quando nós falamos da visão da doutrina espírita, automaticamente temos que sempre fazer essa remissão para essas questões espirituais. Então, o primeiro ponto, ou digamos, o ponto de partida que a gente se analisa, que sai da base da doutrina espírita, trazemos lá do Evangelho segundo o Espiritismo a seguinte mensagem: o espírito da criança pode ser muito antigo e traz, renascendo para a vida corporal, as imperfeições de que se não tenha despojado em suas precedentes existências. Então, quando nós, no núcleo familiar, como foi lido aqui no texto, recebemos um espírito e que este vem com suas características físicas, pequeno, frágil, que necessita dos nossos cuidados constantemente e que Deus, na sua iminência sabedoria, criou esse mecanismo para que a gente tenha essa afeição mais fácil, coloca aquele serzinho pequenino, naquelas características biológicas, como dissemos, para que a gente desenvolva, então, naquele momento, por aquele serzinho que a gente não sabe quem é, aquele amor, aquele apego, aquela sensação de que ele veio da gente, mas num sentido amplo. E dizem os benfeitores que o sentimento paternal é o sentimento que mais se aproxima do sentimento divino para conosco. Então, Deus, na sua sabedoria, cria esse mecanismo para que a gente se aproxime dessa criatura e faça disso, então, algo proveitoso. E que num processo de educação, como Allan Kardec asseverou nas suas falas, que a educação seria a obra de sua vida, quando ele falava disso, ele não falava apenas do trabalho que ele realizava como professor, educador, mas não podemos perder de vista que ele, trazendo a constituição da doutrina, toda a obra da doutrina espírita para nós, esse é o trabalho maior de educação que ele realizou. Mas, quando se fala de educação, nós temos que lembrar que sempre há dois lados nisso tudo, que é o educador, mas que também há o educando. Então, é necessário aqui, para que a gente comece a entender os mecanismos e como as coisas funcionam, lembrar sempre dessa dualidade, dessa questão de que vai a educação, mas que sempre há um retorno daquilo que é passado, né? Então, quando a gente recebe essa criaturinha e ela aos poucos, a partir da primeira infância, 7 anos, aí passa para a segunda infância, e aí inicia o processo da adolescência, muitas vezes começa numa fase mais difícil, mais conflituosa, e a gente começa a olhar para aquela pessoa que está ali na nossa frente, o nosso filho, e não reconhece mais as suas atitudes. Começa a perceber que aquela criatura já não era mais aquele filho que a gente embalava no colo, que ela traz algumas tendências, algumas características que são dela praticamente.
E aí nós pensamos, o que foi que aconteceu que no processo da educação se perdeu e eu não conquistei o objetivo que eu almejava? E para isso é muito fácil a gente observar que não só aqueles que nós temos em casa, mas também muitas histórias que se vê por aí, daquelas criaturas que cometem atrocidades nessa fase, que se perdem nos vícios, que se vinculam a questões ético-morais gravíssimas e que muitas vezes fazem com que essa criatura perca a existência. Então isso tudo, agora a gente vai começar a clarear, porque a doutrina espírita vai fazer essa amplidão de entendimento para todos nós. Então, a gente, quando questionado, a Kardec questiona os benfeitores, no Livro dos Espíritos, a questão 208. Então, os pais, nenhuma influência exercem nos espíritos do filho depois do nascimento deste? Então se nós somos seres criados por Deus e que nascemos então a princípio simples e ignorantes e que nós vamos amealhando valores, acrescendo, nos aperfeiçoando, nos melhorando e nós chegamos ao estágio que nos encontramos hoje, será que os pais, eles têm alguma responsabilidade nisso tudo, naquilo que o espírito é naquele momento, naquilo que ele se apresenta quando adolescente ou mais tarde na sua existência? Será que há essa influência ou o espírito não? Né? Então vamos ver a resposta. Dizem os benfeitores, ao contrário, bem grande influência exercem. Os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Para isso que existe a lei de sociedade. A gente não nasce sozinho, a gente nasce em sociedade. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os espíritos de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isso uma tarefa. Tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, a questão 208 vem dizer que é uma missão dos pais a educação de seus filhos e que eles, na sua existência, nos seus atos, naquilo que eles apresentam para os seus filhos, a maneira com que eles conduzem a educação destes, vai fazer muita influência, vai dar muita influência naquilo que os filhos se tornarão. E que os pais responderão por aquilo que deixaram de fazer, ou pela sua omissão, ou também pela sua ação inescrupulosa. E Allan Kardec, na Revista Espírita, traz um texto belíssimo, dizendo que muitas vezes não é só a intenção que vai dizer se o pai vem educando corretamente ou não, que muitas vezes a intenção é boa, mas a forma de educar não é a mais adequada, porque muitas vezes nós apresentamos para o nosso filho aquelas tendências que ele já tem, apresentamos algo que vai só somar essas tendências, vai só somatizar, fazer com que as tendências sejam ainda mais elevadas. Então, o processo de educação, no processo da educação dos nossos filhos, nós somos co-criadores, somos colaboradores direto de Deus. E não é pouca missão. Não é pouca missão. Então, o trabalho para que a família se estruture deve ser primordial para cada um de nós. Porque é a partir das nossas famílias, daquele pequeno núcleo que se encontra lá, que se formará a sociedade do modo geral. Então, deve ser prioritário o processo da educação dos filhos. Então, continuamos aqui. E Espírito Emmanuel também colabora nesse processo, para que a gente entenda, faça essa construção de pensamento e entenda o porquê dessas questões das idades e o tempo de educar de cada um. Diz o Espírito Emmanuel no livro Consolador, questão 109, que o período infantil é o mais sério e o mais propício à assimilação dos princípios educativos. Aí ele vai dando as idades. Até os 7 anos, o espírito ainda se encontra em fase de adaptação para a nova existência. Então, até os 7 anos, disse que ele ainda não finalizou a sua encarnação, porque ele ainda está se adaptando ao processo dessa nova existência.
Quando ele estava lá no plano espiritual, ele recebeu uma tarefa. Olha, você precisa voltar e realizar aquilo que você não conseguiu concluir na sua última existência. Você precisa consertar determinados aspectos que ficaram faltando na sua última existência. Então, até os 7 anos, ele está se adaptando a essa nova missão que ele também tem que ter. Então, ele está se adaptando. As suas recordações, a recordação do espírito, do plano espiritual, são mais vivas, tornando-se mais suscetível de renovar o caráter e estabelecer novo caminho. Na consolidação dos princípios de responsabilidade, se encontrar nos pais legítimos representantes do colégio familiar. Passada essa época infantil, credora de vigilância e carinho por parte das energias paternais, os processos de educação moral que formam o caráter tornam-se mais difíceis com a integração do espírito em seu mundo orgânico material. E atingida a maioridade, se a educação não se houver feito no lar, então só o processo violento das provas rudes do mundo pode renovar o pensamento e a concepção das criaturas, porquanto a alma reencarnada terá retomado todo o seu patrimônio nocivo do pretérito e reincidirá nas mesmas quedas se lhe faltou a luz interior dos sagrados princípios educativos. Então, é um tratado de educação essa questão, que vem ensinar para nós que esse espírito, credor das necessidades espirituais, vem nesse lar, como foi lido no texto, para se educar, para se modificar as suas tendências. Se a gente não consegue observar, se os pais não conseguem observar as tendências que esse espírito traz, provavelmente as suas tendências não serão trabalhadas. E aí, quando ele chegar na fase adulta, os pais têm como resolução, como devolutiva dessa não educação, esse sofrimento que o filho irá passar, porque ele terá um sofrimento muito maior do que se ele tivesse sido educado como deveria, né? Mas por que é que então, quando chega na fase de adolescência, que daí Joana de Ângeles, nesse livro que foi lido, Adolescência e Vida, vai dizer que nas meninas tem mais ou menos, pode se operar dos 12 aos 18, e nos meninos do 14 aos 20 anos, essa fase de adolescência. Por que é que o espírito então se modifica? Porque aquela criatura que eu tinha em casa, aquele filho dócil, que obedecia automaticamente às ordens paternas, deixa de atender essas ordens, deixa de fazer certas coisas que fazia e começa a ficar diferente, aí eles fazem a pergunta: o que é que motiva? O porquê essa mudança que se opera no caráter do indivíduo nessa idade, especialmente ao sair da adolescência? É que o espírito se modifica? Essa é a questão. E a resposta é que o espírito retoma a natureza que lhe é própria e se mostra tal qual era. Então, esse período em que o espírito, enquanto criança, ainda não demonstra exatamente tudo aquilo que ele é, porque ele ainda está como se fosse um sono das suas características reais, a gente tem esse tempo para moldar esse espírito, para trabalhar as suas tendências e as suas características. Agora, quando chega nessa fase de adolescência e aparentemente não é mais a mesma pessoa, a gente diz: nossa, não estou reconhecendo meu filho, é porque então ele traz em si, rompe-se as barreiras do seu passado. Então, o pretérito do espírito, tudo aquilo que ele conquistou, as suas conquistas morais, intelectuais, se rompem nessa fase. Então, aqui é a súmula do espírito. Aqui, então, é a fase que ele vai mostrar exatamente quem ele é.
E isso para nós às vezes é um susto. Porque o que acontece? Muitos de nós não conhecemos quem a gente tem dentro de casa. Porque muitas vezes a gente tem uma educação castradora e que a educação precisa ser simplesmente obedecer, e nós não deixamos que o Espírito também seja aquilo, demonstre quem ele é. Então ele obedece porque ele precisa ser aceito. Ele obedece para que o pai e a mãe não briguem, não coloquem ele de castigo, mas ele não é aquele Espírito bonzinho. Então a gente vai tendo dificuldade de saber quem ele é de fato, porque ele vai criando já nessa fase as suas máscaras psicológicas. Então, sendo aceito, é mais fácil para mim. Então, desde essa fase, ele já vai colocando algumas coisas, porque se ele for até ali, ele começa a ter represália, os pais colocam de castigo e etc. Então, a educação, ela tem particularidades, é muito sutil a encontrar a medida, né, o limite para uma coisa e outra. Mas o que as crianças muito precisam é de disciplina, né? E isso a gente vai tratando cada vez mais aqui. Então, o Alberto Almeida, que eu gosto muito, tem um livro que chama Pais e Filhos Fortalecendo Vínculos. Num dos capítulos, ele vai falar dessa fase da juventude. Então, ele diz assim que a adolescência é um período de transição, no qual de uma criança nascerá um adulto. Esse processo se dá como um parto. Então, imaginemos que é um novo parto. Só que não é mais da mãe para o mundo, mas é um parto dentro dele. Então, quando rompe as barreiras daquilo que ele realmente é, quando se apresenta as suas realidades, talvez até eles tomem um susto. Nem ele se reconhece naquelas características. Não sabe o que é que ele tem dentro dele, porque não se conhece. É natural, a idade não propicia esse conhecimento. É algo que aos poucos se vai conquistando. Então, ele dá o simbolismo como se fosse um parto. Então, ele sai da fase da infância para a fase adulta, mas ele ainda não é nenhuma coisa nem outra. Ele está no meio do caminho. Ele está em cima do muro entre uma coisa e outra. E por isso ela pode soar para ele como se fosse um parto. Ele diz que a fase da adolescência, ela se configura como um período de transição de mudanças substanciais. Há uma nova estruturação biológica, então muda a questão biológica, com outro perfil hormonal. É na adolescência que o espírito assume a sua condição plena de reencarnante, deste modo confirmando também a mudança psicoespiritual. Então, nesse ponto, nessa fase, encerra-se o processo de reencarnação. Então, aqui, de fato, ele está realmente reencarnado. Aí a gente pensa, nossa, mas para que tanto tempo? Por que o espírito, nós, humanos, precisamos desse período para que a gente, de fato, seja, então, reencarnado? É um tempo relativamente longo. Mas por quê? Por conta da dureza do nosso coração. Porque nós, pais, não amamos por amar, muitas vezes. Às vezes, nós precisamos trabalhar o amor. E amar também se aprende, afirma Joana de Ângeles. Então, nós precisamos, às vezes, trabalhar o sentimento para que, através do amor, o processo educativo se dê mais fácil. Porque nem todas as famílias são famílias bênção. A maioria delas são famílias provações. A maioria delas. Então, nesse caso, quem é que nós estamos trazendo dentro do nosso lar? Você está olhando para quê? Para o corpo? Se você estiver olhando para o corpo, você está trazendo seu filho. Mas se você estiver olhando para ele como espírito imortal, pode ser que você tenha tido uma relação não tão amigável assim com aquele espírito. Então é necessário que haja um período relativamente longo para que se processe melhor. Então tudo isso vem dizer para nós que Deus é plena misericórdia, que Deus é pleno amor. Porque até para isso que a responsabilidade é nossa, Ele também dá as suas facilidades, Ele colabora nesse processo. A responsabilidade é nossa de reparar o dano que causamos a outrem.
Porque as relações familiares são relações que nós já tivemos. Então, Deus se processa na sua misericórdia aqui sim também, né? Colocando essa capacidade, esse tempo para que tudo se ajuste. Então, o jovem, nessa fase, ele tem também uma mudança psicoespiritual e que isso vai fazer com que ele tenha todo esse aturdimento interior. Aí vem dizer Raul Teixeira, aliás, Camilo, por Raul Teixeira, no livro Desafios da Educação, que o reencarnado, nessa fase, ele vê morrer dentro de si muitas coisas, enquanto ele percebe o nascimento de outras, mergulhando nesse remoinho de dúvidas e ansiedades, de desejos e temores sem fim. Enquanto o corpo se desenvolve, estabelecem suas leis em meio a uma intensa tempestade de psiquismo pretérito, passado voltando, que se libera do âmago desse indivíduo e se choca com as psicologias da atualidade, de onde o jovem tem que extrair o que se deseja ser, em verdade, ignorando as razões das suas constantes alterações de humor e de gostos, como que cada dia fosse ele mesmo uma outra criatura. Então, nem ele mesmo se reconhece. Então, por isso que essa fase é tão tumultuada e que eles muitas vezes têm essa alteração de humor, porque muita coisa está acontecendo. Então, o adolescente, ele não é aborrecente, ele é adolescente. Ele está na fase mais difícil da vida dele. E a gente já passou por isso, mas a gente não se lembra. A gente já passou por isso. É uma fase muito difícil, porque é um conflito com aquilo que ele traz dentro de si, com aquela nova educação que ele está recebendo e, principalmente, com o mundo exterior, que é muito chamativo, muito atrativo para o jovem. Ele, ainda inseguro, não consegue discernir qual que é o certo e qual que é o errado. Então, ele vai aonde a tendência maior, que ele tem maior tendência para ir, né? Então, é no trânsito dessas mudanças biológica, social, cultural, psicológica e espiritual que os pais são convocados a exercer um papel fundamental na vida dos moços, objetivando ajudá-los a transpor o rio da transição entre a margem da infância e o porto do adulto, com as suas águas comumente muito agitadas. Enquanto os filhos reivindicam maior liberdade de movimentação, porque aí a gente precisa também ter um tipo de abordagem diferente do que quando a gente tinha quando eles eram criança, mais poder de decisão, mais liberdade para exprimir seus pensamentos e expressar as suas ações, compete aos pais o exercício das recomendações evangélicas de analisar, vigiar e orar pelos seus jovens, na intransferível missão de orientar e supervisionar os educandos. Então, a gente precisa colocar em prática aqueles preceitos de Jesus Cristo, de analisar, para a gente saber quem são, vigiar e orar. Porque a oração, ela vai colaborar nesse processo de entendimento, colaborar para que a gente tenha o discernimento, que vai vir a intuição, como melhor agir, né? E essa vigilância, aos poucos, vai sendo uma vigilância mais de longe, né? Então, aos poucos, o jovem vai crescendo e precisa ter a sua liberdade, os seus espaços, aos poucos, né? Então, por isso que é importante também a oração, para dar essa intuição de qual é o limite que você pode dar para o seu filho. Então, o adolescente, diz Joana de Ângeles, ele é o atual espírito envelhecido. Não é o espírito que chegou agora. É um espírito imortal, que tem uma longa caminhada. E muitas vezes ele é mais velho em tempo de caminhada do que os próprios pais. E não raro a gente vê que pais infantilizados e filhos maduros. Porque isso também pode acontecer. Porque, como dissemos lá no início, os espíritos vêm juntos para se auxiliarem
reciprocamente. Então, o adolescente, ele é um espírito velho, nesse sentido, acostumado a realizações, e nem sempre meritórias, o que lhe produz anseios, desgostos aparentemente inexplicáveis, insegurança e medos sem justificativa, que são remanescentes de sua consciência de culpa, em razão dos atos praticados que ora veio reparar, superando os limites e avançando com outro direcionamento pelo caminho da iluminação interior, que é o essencial objetivo da vida. Então, às vezes, ele traz esse remanescente de consciência culpada e, por essa razão, ele se torna mais difícil de lidar, porque ele tem toda essa dificuldade de assimilar esse temperamento que está se apresentando para ele com relação àquilo que ele trouxe de lá de trás, das suas outras existências. E nem sempre são meritórias. Porque se ele tivesse conquistado mais méritos, provavelmente ele estaria em lugar mais avançado. Então, assim como nós estamos juntos para esse processo de trabalho recíproco. Então, não é simples para o adolescente decidir, contudo, quando das inclinações do espírito vicioso que ele traz, ele traz um espírito que é viciado em alguns aspectos. E esse espírito vicioso grita em favor do mais fácil. Não é assim? Até com a gente é assim. A gente sempre quer deixar as coisas mais fáceis. Enquanto o Cristo íntimo, que está dentro de nós, sugere a porta estreita dessas autodisciplinas em prol da harmonia de logo mais. Não é fácil, aí vem, para os pais argumentar com valores subjetivos, somente perceptíveis a quem se devota aos hábitos moderados, à meditação, a uma vida interna rica de recursos espirituais, quando o jovenzinho prefere o mundo exterior. Então, aqui o Espírito Camilo vai dizer da dificuldade da comunicação que os pais têm com esse espírito. Então, que esse espírito muitas vezes tem essas tendências graves para as questões exteriores, para os vícios, Porque ele é um espírito viciado em muitos pontos. E nós também somos. Então, aí tem a dificuldade de haver a comunicação entre as partes. E, principalmente, se esta não se estabeleceu em tempos de infância. Se ela não se estabeleceu lá atrás, aí fica mais difícil ainda estabelecer nessa fase. Os jovens, por serem imaturos, se deixam atrair pelos disparates das sensações primárias, comprometendo a existência planetária, às vezes de forma irreversível. Então, por isso, os pais precisam estar vigilantes. E diz Joana de Ângeles que o único antídoto ao mal que se agrava e se irradia em contágio pernicioso é a educação. Então, precisa estar atenta à questão do aspecto da educação. Aí ela vai dizer que educação que é essa, O ser humano é essencialmente resultado da educação. Carrega fatores genésicos que o compõem como consequência das experiências anteriores em reencarnações transatas. Então, aquilo que a gente traz no corpo físico é reflexo do nosso espírito. Modelá-lo sempre, tendo em vista um padrão de equilíbrio e de valor elevado, faculta-lhe o desenvolvimento dos valores que lhe dormem latentes e se ampliam, possibilitando a conquista da meta a que se destina, que é a perfeição. Até aqui não tem nada de diferente, comparando as lições e as orientações dos benfeitores para o adolescente, que não sejam as mesmas para nós. Então, o processo de educação, ele se dá o tempo inteiro. Enquanto a gente estiver encarnado, o processo de educação está ocorrendo. Então, esse processo de mudar, de mudar as tendências, de corrigir as dificuldades, a gente ainda faz hoje. Já espírito adulto, nessa existência adulto. A gente faz até hoje. O que se sugere com essa proposta é começar antes. Para quê? Para evitar sofrimento. Para evitar quedas, para evitar ruínas, coisas que muitas vezes você pode perder a encarnação. E já não se está mais no tempo de perder um período de se melhorar. É necessário que se abrace essa questão de mudança, Então, a criança e o adolescente, no entanto, que se apresentam ingênuos
puros na acepção do desconhecimento dos erros, nem sempre o são em profundidade, porquanto o espírito que neles habita é viajor de longas jornadas, em sucessivas experiências, nas quais nem sempre se desincumbiu com o valor que seria esperado, antes contraindo débitos que devem ser ressarcidos na atual existência. O que se pode, então, aguardar do jovem cuja infância foi negligenciada, atirada à vala dos maus exemplos domésticos e sociais? Como que a gente vai esperar que um jovem tenha determinada atitude se a sua educação foi negligenciada, né? Então, se a gente deixa que as questões, os fatores exteriores eduquem o nosso filho, e isso está na sutileza, como a gente já disse, muitas vezes em aspectos que a gente acha que não tem nenhum tipo de ameaça e que não vai ter problema nenhum. Como saber fazer escolhas boas se foi na rua, com todos os seus perigos e ameaças, a sua sala de aulas e as programações da TV embalaram seus sonhos e imaginação? Então, se a gente deixa sempre que esses sejam os orientadores dos nossos filhos, que eles saibam, por exemplo, questões da sexualidade por amigos, por páginas da internet, pela televisão, por livros não bem orientados, né? E aí Joana de Ângeles tem um capítulo belíssimo no livro Adolescência e Vida. Aliás, o livro é sensacional. Cada capítulo é uma surpresa, porque ele traz coisas riquíssimas. Eu realmente me surpreendi com o livro, fantástico. Ela fala assim, que a gente, às vezes, por comodismo, ou por receio, por tabu, por questões pessoais, a gente não fala com o filho sobre a sexualidade. E isso pode criar um problema muito sério, porque ele pode iniciar essas questões da sexualidade, que muitas vezes ele traz como tendência maior, como dificuldade maior, como vício maior, para que ele então descubra sozinho. E a gente não falando, ele pode iniciar a sua experiência nessa vida por conta e numa fase que ele não está preparado para isso. E o preparo aqui, ela quer dizer, na questão biológica, mas principalmente na questão psicológica. E isso causa danos muito graves nos nossos adolescentes. Então, é importante que os pais se eduquem em muitos processos, busquem livros, busquem terapias, busquem orientação, para que saiba como chegar ao seu filho e orientá-lo em todos os pontos. Não é difícil da gente perceber que uma das maiores dificuldades da atual existência, eu não diria assim dessa geração, da atual existência, das gerações passadas, dessa e das vindouras, que a sexualidade é um dos maiores problemas, porque a gente não sabe lidar com essa energia. Então, é importante que a gente tenha em mente a necessidade de se orientar para que, então, faça esse processo bem feito. Aí, se nós remontarmos à origem dos males da terra, como acabamos de dizer, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder daqueles que o suportam. Não tem a ver isso? Muito a ver. Se nós estamos sofrendo, a dificuldade está aparecendo nas nossas vidas, é por conta da nossa imperfeição moral. E muitas vezes não é questões de outras existências, como a gente gosta muito de jogar. Que será que eu fui na outra vida para merecer isso? E às vezes são coisas dessa vida. Por desídia, por negligência, por falta de interesse da nossa parte, a gente não se educa e daí não educa os nossos filhos. E isso vai trazer consequências já nessa existência. Então, a gente acha que o problema é da outra, e quando, na verdade, 90% dos nossos problemas são responsabilidades e consequências dessa existência, né? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza, indiferença, deixam que neles se desenvolvam os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração, e depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem na falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles.
Aí vem a pergunta: a quem então há de um homem responsabilizar por todas as aflições, senão a si mesmo? Aqui na doutrina espírita, não dá mais para a gente responsabilizar ninguém pelas nossas dores. A responsabilidade é nossa, a gente já está aprendendo sobre isso. Então, se a gente está colhendo essa ingratidão, está colhendo esses resultados da educação, talvez a gente tenha que se responsabilizar a nós mesmos, né? No entanto, lá no início da nossa conversa de hoje, nós comentamos que a educação, ela tem 2 pontos, tem 2 lados. Assim como tem o ponto do educador, tem também o ponto do educando. E aí nós vamos ter que falar aqui também da responsabilidade que infere ao jovem, ao adolescente. Sobretudo ao adolescente que já está tendo a educação com base na doutrina espírita. Então, o adolescente que está aprendendo o espiritismo, que está estudando na casa espírita e que os pais fazem evangelho no lar, que os pais orientam dentro do lar, já entenderam que a responsabilidade sempre recai naquele que se opera. Já foi dito lá no Evangelho segundo o Espiritismo que a cada um será dado segundo as suas obras. Não é assim, será dado a cada um aquilo que os outros fizeram, mas a cada um será dado segundo as suas obras. Então, a responsabilidade do retorno daquilo que nós recebemos na vida, nessa existência e nas próximas, sempre é responsabilidade nossa. E cabe àquele que bagunçou organizar o lugar onde bagunçou. Então, renasce-se num lar, na família de que se tem necessidade. E nem sempre é aquela que se gostaria ou que se merece. Essa família não é legal, eu não gosto dos meus pais, eu não gosto dos meus irmãos. Por que eu fui nascer aqui? Tá aí, ó. É a família que você teve necessidade de reencarnar. Nem sempre é aquela que você gostaria. Talvez você queria estar numa família bênção. Mas o que você precisa hoje, como processo educativo? Uma família provação. A fim de progredir e limar, afiar, depurar, né, corrigir as imperfeições com o buril da fraternidade e da convivência propícia e que a convivência propicia e dignifica. Então, essa convivência com os nossos pais, com aqueles que a gente mais tem dificuldade, são aqueles que a gente mais necessita estar junto, porque é com eles mesmos que a gente precisa parar as nossas arestas e reparar aquilo que nós deixamos em outras existências e também nesta. Aí, então, para o jovem, seja, porém, qual for o lar no qual se encontre o adolescente, terá ele campo para a compreensão da fragilidade dos pais e dos irmãos, para a avaliação dos seus méritos. Se não for compreendido ou não for amado, esforce-se para amar e compreender, tendo em vista que é devedor aos genitores, que poderiam então haver interrompido a gravidez e, no entanto, não o fizeram. Então, só pelo fato de haver nascido nessa existência, aí já começa, tem que ter a compreensão e honrar pai e mãe. Porque quando nós recebemos as leis, né, e que lá estava estabelecido que era necessário honrar pai e mãe, não estava lá honrar pai e mãe, vírgula, salvo disposição em contrário, como diz no direito. Salvo se eles fossem bons pais, salvo se eles educaram bem. Não, honrar pai e mãe. Então, é prerrogativo da lei, é impositivo dessa lei, que deve ser feito a honraria aos pais, porque eles nos oportunizaram a essa existência. E só por isso nós já devemos ser extremamente gratos aos pais. Né? Só por essa razão, porque nós poderíamos não ter vindo, mas viemos. E essa existência será divisora de águas para todos sempre, porque nela nós aprendemos a doutrina espírita. Só por isso a gente já tem que ser grato. E aí, assim, o adolescente tem para com a família uma dívida de carinho, mesmo quando essa não se dê conta do imenso débito que tem para com o jovem em formação.
Nesse tentame, o de compreender e desculpar, orando, o adolescente contará com o auxílio divino que nunca falta e a proteção dos seus guias espirituais, que são responsáveis pela sua nova experiência reencarnatória. Então, é necessário aprender desde já a trabalhar a paciência, né? A compreensão, a fraternidade, que vai ser o processo natural da sociedade, porque nós caminhamos para esse amor fraternal a cada um de nós. Então é necessário que os jovens, quando começarem a perceber que a responsabilidade de seus atos já são responsabilidades suas, que é preciso também não ser aquela criança, aquela criatura rebelde. Porque quanto mais rebelde for, pior se dará o aprendizado. Então, o aluno que se esforça, o aluno que se dedica, o aluno que se empenha no trabalho, no processo, ele resgata os débitos mais facilmente e desde já começa a fruir a felicidade. Porque essa felicidade é relativa às conquistas ético-morais de cada um de nós. Então, é muito importante que o jovem já comece a querer fazer a sua mudança, porque daí já não compete mais aos pais. Percebe? Os pais têm um ponto que eles alcançam, mas dali para frente é contigo. Não dá para deixar sempre na responsabilidade dos pais. Eu sou assim porque meu pai isso. Eu sou assim porque minha mãe me abandonou, porque meu pai não me deu atenção. Não, você é assim porque você é assim. Então não tem mais desculpa para a gente dizer que nós não crescemos ético-moral, colocando a responsabilidade em quem quer que seja. Então é importante que os pais tenham o seu caráter, a sua missão bem definida, mas os jovens também comecem desde já a saber onde estão pisando e o que eles devem fazer com suas escolhas. Então para finalizar já, os pais são responsáveis pelo transviamento de um filho que envereda pelo caminho do mal, apesar dos cuidados que lhe dispensaram? A gente disse lá atrás que é missão dos pais a educação. Mas se os pais se dedicaram, fizeram tudo o que acham que deveriam fazer, e isso, quem vai dizer se fez ou não fez tudo o que deveria fazer é a própria consciência. Se os pais fizeram tudo o que acham que lhes cabia, eles são responsáveis, então, pelo transviamento do filho? Vamos ver a resposta. Não. Porém, quanto piores forem as propensões do filho, tanto mais pesada é a tarefa e tanto maior o mérito dos pais, se conseguiram desviá-lo do mau caminho. O que querem dizer aqui os benfeitores? Que muitas vezes a gente recebe um espírito muito dificultoso no nosso lar. Mas se o processo de perfeição, de aperfeiçoamento do espírito, a perfeição que a gente quer dizer aqui é aquela relativa, o processo dessa conquista moral do espírito, ela se dá gradativamente, porque a evolução não dá saltos. Então não adianta a gente também querer ser aqui um espírito super, ultra, mega superior e acabar de vez 100% com todas as mazelas morais daquela criatura que está conosco. A questão não é por aí. Então cada existência ele vai conquistando um degrau evolutivo. E os pais colaboram naquela existência dentro daquilo que é possível passar para o filho. E dentro daquilo que ele também se esforce a entender a lição. É claro que a gente gostaria de ver um resultado 100% do nosso trabalho. Mas quando você conseguiu que pelo menos naquela existência, talvez aquele espírito não se suicidasse. Se você naquela existência conseguiu que ele não matasse alguém, se naquela existência você conseguiu que pelo menos ele tivesse um trabalho religioso, um trabalho definitivamente, não fosse alguém que fizesse algumas coisas, já é muita conquista, Mas se isso tudo aconteceu, também deve-se pensar que nós devemos respeitar o livre-arbítrio daquela criatura.
porque ele precisa viver por si também. Então os pais, eles vão até um ponto, depois disso, cabe a cada um dos filhos a representação daquilo que está fazendo, certo? Então não precisa agregar para consigo as culpas que não são suas responsabilidades. Aí o Evangelho também fala, quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançaram êxito, não têm que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila a consciência. Então, muitas vezes, se ele era um matador de aluguel na outra existência, matava muitas pessoas, e nessa ele matou um, já é de bom tamanho, né? Então, lógico que a gente está aqui fazendo uma análise daqueles piores casos. Mas é necessário que a gente sempre tenha em mente que a gente não tem como salvar aquele espírito, porque isso não cabe a nós. Então, a gente vai fazer um processo de educação, mas ele vai conquistar por ele mesmo os seus degraus evolutivos. Mas e se a gente constata erros no processo da educação dos filhos? O que motivou terem esse péssimo relacionamento entre si? Pode-se considerar tarde para tentar reeducá-los? Aqui, às vezes, a gente está pensando, puxa vida, eu não comecei lá atrás, porque eu nem sabia que eu tinha que educar tanto assim, nem sabia que eu tinha que prestar tanta atenção. Aí, o Espírito Camilo responde no livro Desafios da Vida Familiar. O que se pode fazer? É sempre importante, diz ele, chegar a essa constatação, mesmo quando já não haja tempo para corrigi-los, por haverem chegado à fase adulta, quando se torna quase impossível inferir em sua livre determinação. No entanto, o amor nunca se extingue, principalmente entre pais e filhos. Pode-se então aconselhá-los, dialogar, expondo as próprias falhas e propondo cuidados. Por fim, pode-se orar por eles, envolvendo-os em honesto carinho. Pode-se guardá-los em profunda compreensão e respeitar-lhes o livre-arbítrio, ainda que se tenha que sofrer moralmente com eles. A questão da educação é que é muito interessante nesse momento, porque se você percebeu que de repente deixou de fazer algo, não se deve também entrar no processo de culpa, porque ninguém dá aquilo que não possui. Eu só posso educar alguém quando eu já conquistei determinado degrau de evolução pessoal. Porque se eu não tenho, como é que eu vou colaborar para o outro, né? Então, esse processo, a gente também tem que se liberar dessas culpas que só vêm atrapalhar. Então, se não conseguiu conquistar naquela época, o amor entre pais e filhos sempre será válido. E isso, mesmo que em outras existências, sempre haverá essa ligação entre eles. E aí, a gente vai já encerrando, se encaminhando para o final, num livro bem antigo, né, de Pedro de Camargo Vinícius, que ele diz assim, que Jesus é mestre e como tal veio ao mundo salvar a humanidade, promovendo a educação do espírito do homem. Então, quando Jesus veio nos ensinar aquilo que ele veio trazer, né, que é a segunda revelação, quando ele veio trazer isso, ele propôs a salvação. Mas aqui é no processo educativo que se está falando da salvação. Não da salvação que a gente entendia anteriormente. Mas aqui a educação é para salvar aquele dele mesmo. Salvá-lo daquelas concepções antigas, daquelas interpretações equivocadas, dos seus paradigmas pessoais que ele tem e que nesse ponto ele vai conquistar de forma diferente, né? E esse processo é extremamente possível. Eu trouxe aqui um vídeo de 2 minutos para que a gente veja um exemplo dessa questão recíproca da educação. Thomas, entrega esta carta à tua mãe. É muito importante.
aqui escrito que és muito especial, Thomas. Na tua escola já não conseguem ensinar-te mais nada porque és o mais inteligente. Também escreveram que a partir de agora terei de ser eu a ensinar-te. Eles não sabem como fazer. Estimada Sra. Edison, lamentamos dizer-lhe que o seu filho foi expulso da escola. É um péssimo aluno, não progride como o resto dos seus colegas e por isso não podemos permitir que continue a estudar aqui. Ele ficará ao seu encargo a partir de agora. Já conseguiram perceber quem é o menino na história, né? Então, é a história de Thomas Edison, super resumida, né? Obviamente, mas que dentro do processo educativo, tá certo que ela pegou no aspecto também da educação escolar, porque ficou ao seu encargo, mas principalmente ela mexeu com as fibras mais íntimas do sentimento dele. Porque ele só foi persistente como ele foi, ele só se dedicou ao projeto como ele se dedicou, porque ele aprendeu isso com ela. Ela pacientemente dedicou-se à educação dele de forma integral e tornou ele um homem digno, um homem correto, íntegro, que trabalhou as suas questões educativas, cognitivas, que também é importante. Mas, como disse Allan Kardec, é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Então, esse legado de educação a gente precisa ter, não só com os nossos filhos, mas com todos aqueles que são educandos nesse mundo, nesse contexto em que a gente vive, que se a gente tiver a oportunidade de educar, por que não? Desde que a gente se eduque também. É importante que a gente comece o processo de educação de nós, que somos espíritos imortais. Então, esse processo de educação deve se iniciar primeiramente em nós. E daí, então, espalhamos luzes para aqueles que estão nas nossas proximidades, nossos familiares, nossos amigos e aqueles que estão à nossa volta de alguma maneira. Então, se nós fizermos as coisas dessa maneira, Deus certamente se alegrará das nossas atitudes. Então, muito mais do que pela instrução, mas pela educação que se transformará a humanidade. Se nós desejamos um mundo melhor, que não deixemos um mundo melhor para os nossos filhos, porque isso aí vai depender de muitas questões. Mas por que não deixar filhos melhores para o mundo, né? E eu acredito que a consciência irá dar o seu papel de absolvição, porque é ela que vai nos indicar se nós fizemos ou não a nossa parte. E aí a gente encerra com Provérbios, que diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e, ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, que Jesus nos abençoe nessa proposta de educar e educar-se, porque é por aí que se transformará a humanidade. Obrigado pela atenção.